Foi na juventude que o Francisco Cavalcante Rolim despertou para a leitura e a escrita. Natural do Ceará, mas há 26 anos morando em Santa Inês, ele já tem 2 produções de livros. Desde os meus 14 anos que eu sempre tive esse prazer em escrever, né? Escrevia poesias, escrevia versos, escrevia músicas também, que eu acredito que hoje eu tenho mais de 100 composições. Né? Só que eu nunca tive aquela coragem de publicar. Foi uma coisa que foi ficando nos meus arquivos e ficando. Quando foi em 2018, a nossa família aqui, sempre nós fazemos a nossa confraternização, e a gente resolveu fazer uma dinâmica diferente. Ou seja, a gente ia escrever num papel 10 coisas que a gente queria que acontecesse naquele ano seguinte. Ali a gente ia botar aquele papelzinho dentro de uma urna, onde a gente só abriria no final do ano seguinte, né? E aí, uma dessas 2 coisas, uma das 10 coisas que eu botei era escrever um livro, onde a outra também era plantar uma árvore, né? E aí eu plantei essa planta, né? E plantei também a planta do livro, que era um dos meus sonhos. E deu certo, graças a Deus. O primeiro livro, escrito por ele, fala sobre o homem e a sua consciência em uma luta moral e espiritual e tem como título Eu, o Silêncio e o Espelho. O livro Eu, o Silêncio e o Espelho, ele trata da questão do homem, uma briga do homem com ele mesmo. É uma questão uma briga de consciência, é uma briga espiritual, né? Conta a história de um senhor por nome de Constâncio, onde ele vive atormentado pelas coisas do dia a dia. Então, o trabalho é a coisa mais importante para ele do que a própria família, do que as próprias coisas de si mesmo. Então, para ele, nada importa a não ser aquilo. A família sempre está em segundo lugar e tudo mais. E aí, um dia ele está num certo local, onde recebe uma pessoa, chega, senta com ele à mesa e começa a fazer questionamentos. E desse questionamento aí, vai abrindo um leque dentro da consciência dele, e aí é onde vem toda a história do livro, né? É uma briga dele com ele mesmo, agido pela própria consciência. Francisco Rolim conta que foram lançados 200 exemplares em 2020 e a história contada no livro serviu de exemplo e de inspiração para muitas pessoas que naquele ano sofriam por conta da pandemia de Covid-19. Eu recebi muitos elogios de pessoas, né? Pessoas que chegaram a ler o livro e dizer, olha, Francisco, obrigado pelo livro, esse livro me ajudou muito nesse momento de pandemia, eu quase entrei em depressão. E a leitura do livro fez com que eu me acordasse, né, para mim mesmo. Então aquilo me engrandeceu muito, me deixou muito feliz em saber que eu, através de um trabalho meu, eu pudesse estar nesse instante trabalhando a cabeça das outras pessoas, né, num momento tão difícil como esse que a gente passou e está passando ainda, né? O sucesso do primeiro livro foi tão grande que o escritor resolveu produzir o novo, que foi lançado esse ano. A Sabedoria está na Vida. A Sabedoria está na Vida, eu comecei a trabalhar ele primeiro do que esse, né? Eu escrevi um capítulo e aí parei. Aí quando me veio, escrevi o primeiro, Eu, o Silêncio e o Espelho, aí me veio a inspiração de que eu preciso terminar o que eu tinha começado antes. E daí Deus foi me dando a sabedoria e eu terminei escrevendo essa história também, que é uma história muito bonita, é uma história que trabalha muito a família, né? Hoje a gente sabe que a família é muito desgastada, né, com as coisas que o mundo vem oferecendo hoje. Então a família está sempre ficando em segundo lugar. E aí o livro é justamente para trabalhar isso. É também uma outra história, né? A história de um pai de família, que ele tem o seu Marcolino, é um nome um pouco cômico, mas é para poder chamar a atenção do leitor. Ele é casado, tem 4 filhos, e ele faz com que os filhos sigam as determinações dele. E ele vive uma determinação cristã, uma determinação bíblica. É tanto que na história toda a sociedade
procura buscar a ele no final da tarde ou nos domingos, procura ir à casa dele para buscar informações, buscar orientações espirituais. Então o livro é praticamente isso. E são várias as formas de adquirir os exemplares. Nós estamos com esse livro à venda nas lojas Artes Capricho, né, aqui na Rua Oswaldo Cruz, quase de frente à comunidade Nossa Senhora da Conceição. Tem também na Artes Capricho Kids, que fica na Rua do Comércio, ao lado da Lojas Vivo. Vai estar também disponível na Secretaria da Paróquia Santa Inês e tem também lá no Posto Magnólia 1. O primeiro, o Silêncio e o Espelho, além dessas lojas que eu estou falando, ele pode ser adquirido também pela internet. Hoje nós temos parceria pela internet com as lojas americanas, a Submarino e a própria editora, que é a Fontenelle Publicações.